Mercedes, boa noite, Reneria, tudo bom, gente? Boa noite a todos vocês, alegria estarmos aqui novamente, não é? Na verdade, são 2 sextas-feiras que a gente não tem tido esse encontro comigo, né? Semana passada eu fiz numa outra casa e a semana retrasada nós recebemos aqui o nosso amigo Rafa. Boa noite, Mercedes. Então, hoje estamos de volta, né? E é uma grande alegria estar aqui contando com a presença amiga de vocês. Nós vamos iniciar já fazendo uma oração e cantando uma música. Ei, Everton, seja bem-vindo. Sueli, seja bem-vinda. Eu vou cantar uma música e a gente faz uma prece e a gente começa. Hoje nós estaremos falando da parábola da figueira que secou. Essa é uma parábola bastante emblemática, não é? Quando nós lemos que Jesus então, ele amaldiçoa a parábola. É muito importante, Everton, Roberta, sejam bem-vindos. É muito importante. Vamos, então, hoje buscar assim, uma compreensão saudável, uma compreensão amorável para a nossa vida dessa parábola. A música que eu estarei cantando agora, ela faz parte do filme, da trilha sonora do filme Irmão Sol, Irmão Lua, de São Francisco de Assis. Ela chama É Tão Linda Esta Manhã. É tão linda esta manhã e a chuva já cessou. Minha alma e o sol já começou. Borboletas voam lindas numa festa de alegria. E o ar é transparente nesse amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente nesse amável dia. Minha alma livre voa nesse amável dia. É tão linda esta manhã e a chuva já cessou. Minha alma livre voa e o sol já começou. Borboletas voam lindas numa festa de alegria. E o ar é transparente nesse amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente nesse amável dia. Minha alma livre voa nesse amável dia. Muito bem.
Então vamos iniciar, não é, minha gente? Janaína, seja bem-vinda. Vamos então iniciar a leitura dessa parábola. Ela está registrada apenas no livro de Marcos. É o capítulo 11, no versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então vamos lá. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longo uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Bacana isso, né? Sem hesitar no seu coração. Muito bem. Então vamos lá, né, analisar essa parábola que tem algumas coisas interessantes que merece, portanto, as nossas reflexões. A primeira questão que a gente ficou pensando é o seguinte: o que significa, o que na verdade essa parábola quer dizer para nós, não é? O que nós poderíamos retirar de muito importante para a nossa vida? O que é interessante a gente pensar o seguinte, que Jesus, ele teve fome, ao procurar uma figueira, ele retrata, na verdade, essa situação, retrata, na verdade, a necessidade de que nós possamos ser diferentes da multidão. Olha, porque é o seguinte, a figueira é uma árvore, e era uma árvore muito comum entre os judeus, porque os judeus comiam o figo seco. Então, a figueira é uma árvore muito comum, e nós, assim, vamos encontrar algumas referências a essa figueira. Vamos encontrar, por exemplo, nós sabemos a figura da figueira. Nós vamos encontrar alguma referência à figueira quando Zaqueu sobe numa figueira. Vamos ouvir também sobre a figueira, aquela outra figueira que não dava frutos. E Jesus também conta essa parábola dessa figueira que não dava frutos. E que ele pede, então, aos vinhateiros, às pessoas que cuidavam daquela figueira, que eles pudessem, então, colocar adubo, né? Que eles pudessem remover a terra. E deu mais um tempo para que ela produzisse. E também vamos encontrar, né, a figueira, lá a questão do Judas, também foi numa figueira. Ou seja, então, Jesus faz muita referência a essa árvore. Mas é interessante a gente pensar que ele coloca para nós que essa figueira, ela, né, visto não ser tempo de figos. Então, visto não ser tempo de figos, traz para nós uma reflexão muito interessante. Não ser tempo de figos significa o seguinte: se aquela figueira, se ele procurasse a figueira na época que ela deveria dar frutos, ou seja, ela teria que dar frutos. O que é justo é que a figueira produza frutos na época certa.
Mas o que nós vimos foi que Jesus procurou frutos, Jesus, ele procura frutos dessa figueira no momento que não era tempo dela produzir frutos. Ou seja, não estava no tempo esperado para que ela produzisse frutos. Tudo bem, Keila? Então, se não estava no tempo esperado, por que é que ele exige que essa figueira tenha frutos temporões, né? Fruto fora de época. Por quê? Olha, nós vimos que nós conhecemos, na verdade, as leis divinas. As leis divinas, elas chegaram até nós por meio de Moisés. Nós temos o conhecimento das leis divinas por meio, primeiro, de Moisés, que trouxe para nós a lei de justiça. E quando os homens já se encontravam maduros, quando os homens já se encontravam em condições de compreender um pouquinho mais sobre a vida, Jesus chega trazendo, portanto, a segunda revelação. E a segunda revelação que Jesus nos traz é a ideia de um Deus justo, de um Pai bom, de um Pai misericordioso. Então, Jesus significa para nós o perdão, o amor, não é? Eis que, né, a lei vos fala, amai-vos uns aos outros. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, a lei que nos rege pede que a gente ame os amigos. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, o que nós vamos observar em toda a vida de Jesus, aqui, quando ele esteve presente no plano físico, é que ele procurava romper com tudo aquilo que já estava estabelecido. O que Jesus fazia era ir além das convenções. Tanto que ele foi condenado, ele foi perseguido exatamente porque ele não cumpria a lei dos anciãos. Jesus, então, ele promovia uma verdadeira revolução. Vamos observar que Jesus curava no dia do sábado, sendo que a lei que regia, né, porque os judeus, eles eram seguidores da lei, eles eram estudiosos da lei, mas igualmente eles seguiam a lei. E a lei prescrevia que o homem deveria trabalhar até na sexta-feira, mas que o dia do sábado era um dia que o homem deveria dedicar-se a Deus. E que naquele dia ninguém poderia realizar nenhuma atividade. Era um dia que precisaria ser guardado. E o que Jesus fazia? Todas as curas eram operadas exatamente no sábado. Jesus curava todas as pessoas no sábado. E aí, quando ele era indagado, ele dizia: mas o que é melhor? Deixar uma pessoa adoecida? Deixar uma mulher com a mão mirrada? Ou curá-la? O que é melhor? Deixar uma pessoa sofrer ou minorar o seu sofrimento? Diminuir o seu sofrimento? E aí, posteriormente, ele dizia, né? O homem não foi feito, né? O sábado não foi feito para o homem foi feito, então, para produzir no dia do sábado. Ou seja, não é o dia de sábado que o homem tem que ficar inativo, mas o dia de sábado é o dia que o homem deve trabalhar para a sua melhoria espiritual, para o seu crescimento espiritual. Portanto, eles então começaram a perseguir Jesus, porque Jesus estava rompendo com toda a tradição daquele povo. Quando eles então encontram a mulher em adultério, eles falam: agora nós vamos pegar Jesus, não é? A lei que nos rege
pede que essa mulher seja apedrejada. E ele diz: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Então, nesse momento, Jesus rompia com o que estava estabelecido. O que estava estabelecido é que a mulher que foi pega em adultério deveria ser apedrejada. Mas ele rompe, ele dá um passo além. E aí vamos ver também, olha, que coisa interessante. Eles dizem assim: agora a gente vai pegar Jesus. Os fariseus e os saduceus, eles tramavam então para encontrar uma falha qualquer na fala de Jesus, nos atos de Jesus, para que ele, para que Jesus não fizesse novamente aquele trabalho de mostrar aos homens que todos são filhos de Deus. Porque Jesus então veio romper com toda a tradição. Jesus veio ensinar que se deve amar uns aos outros. Jesus veio ensinar que todos são filhos do mesmo Pai. Porque até então existiam aqueles que eram sangue azul e os outros que eram escravos. Então a lei era muito rígida, era muito rigorosa, e Jesus veio romper com todo aquele preconceito, com toda aquela lei. E aí Jesus, eles então tramavam encontrar qualquer falha de Jesus, e eles então pegam uma moeda, né? Não, então eles dizem a Jesus, na verdade, é lícito pagar o dízimo a César? É lícito pagar o imposto a César? O dízimo é imposto a César? E Jesus então pega uma moeda e pergunta, de quem é essa inscrição? De César. Aí Jesus diz: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, então Jesus, ele ensinava e fazia uma revolução, a gente podia dizer uma revolução, porque ele estava instituindo o amor. Ele estava trazendo para o mundo luz, trazendo a luz para o mundo, trazendo o amor para o mundo. E aí, então, o que é que ele nos pede? O que é que ele nos ensina quando nós olhamos para a figueira e não era tempo de figos? Ele nos ensina que todos nós deveremos fazer além. Porque a figueira que dá frutos na época certa, ela está cumprindo o seu dever. O dever da figueira é produzir no tempo certo. Mas ele pede que a gente vá além. Quando ele nos ensina, se alguém pedir para que você caminhe 1000 milhas, caminhe mais 1000. Se alguém te pedir, se alguém chega perto de você e pede o seu casaco, dê também a blusa. Se alguém te esbofetear numa face, ofereça outra. O que Jesus está nos dizendo, na verdade, é que se espera do discípulo algo mais. E como é que a gente pode entender isso? Quando ele diz assim: que fazes de especial? Se apenas amardes aqueles que vos amam, que fazeis mais do que os fariseus? Que fazeis mais além do que todos fazem? Então, fazer além do que todos fazem, essa é a grande proposta do nosso processo evolutivo. Por quê? Nós sabemos que existe, na nossa população, existe uma multidão. E a gente vai entender essa proposta de Jesus no Sermão do Monte. Porque Jesus, ao fazer o sermão das bem-aventuranças lá no monte, existia uma multidão que sempre acompanhou Jesus. Mas Jesus sempre teve para com a multidão um carinho muito especial. Jesus sempre teve para com a multidão um desvelo, mas além do carinho, Jesus alimentou também a multidão. Então veja bem, Jesus, ao realizar as bem-aventuranças,
ao fazer o divino canto, ele estava acompanhado de uma multidão. Vejamos os passos de Jesus. Ele então sobe ao monte, convida os seus discípulos e abre a sua boca e ensina todos, e também a multidão. Então essa passagem nos mostra que existem 3 elementos distintos. A multidão, que era um agregado enorme de pessoas, que eram milhares de pessoas. E temos os discípulos, que estavam próximos a Jesus. E temos Jesus, que é o mestre. E Jesus então os ensinava. Então nós vamos observar que a multidão, aquela multidão que seguiu Jesus, foi a mesma multidão que pediu que Barrabás fosse solto no momento do julgamento. Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Era a mesma multidão. Diante desse fato, nós vamos observar então que a multidão, ela está à mercê daqueles que têm a capacidade de persuadir. E aquela multidão que solicitou a crucificação de Jesus diante lá no templo, né? No Sinédrio, desculpa, lá no Sinédrio, quando foi indagado então por Pilatos, a multidão, Pilatos pergunta: Barrabás ou Jesus? Nós sabemos que aquela multidão, ela foi incitada, ela foi persuadida pelos anciãos, ela foi persuadida pelos soldados, que a multidão deveria escolher Barrabás e pedir a crucificação de Jesus. Assim é a multidão. A multidão, ela segue um ídolo. E um ídolo que tem a capacidade de persuadi-la, que tem a capacidade de encantá-la, que tem a capacidade de produzir maravilhas. Assim é a multidão. Então aquela multidão que ouviu Jesus, que aplaudiu, posteriormente é a mesma que pede a sua crucificação. Falta então para a multidão esse despertamento espiritual. E o despertamento espiritual é uma característica dos discípulos, do aluno. É aquele então que segue o mestre. É aquele que escuta as palavras do mestre e procura fazer esse trabalho de reforma íntima. Procura fazer esse trabalho de mudança. Então nós vamos observar que o que a multidão faz é amar os seus amigos, amar os seus familiares, enquanto eles estão amando, enquanto está tudo bem, não é? Mas Jesus nos pede mais. Quando ele então diz para nós: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Ou seja, o que é que nós estamos fazendo de especial em nossa vida? E aí a gente começa a pensar, né? O que a gente faz de especial nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar, no nosso trabalho? Porque aqueles que seguem Jesus, são os seus discípulos. Aqueles que seguem Jesus, mas não apenas de forma verbal. Mas o discípulo é aquele que procura realizar os ensinos de Jesus. Por isso que eram poucos. Eram 72, eram 12 os discípulos mais próximos e eram 72 que seguia realmente Jesus e procurava trabalhar com estes ensinos.
Então, quando Jesus convoca os 12, quando Jesus os ensina dizendo, ide, eis que eu vos envio, como cordeiros em meio aos lobos, não é? Então veja bem, quando Jesus convida os discípulos como cordeiros no meio de lobos, ele fala que o discípulo tem algo de especial. Ele não podia encaminhar os discípulos para serem devorados pelos lobos. E ele vai dizer mais, apenas os lobos caem nas armadilhas do lobo. O discípulo, ele tem o seu pastor, que saberá trabalhar e proteger o seu discípulo. Não é? Aí é muito interessante, né? O que é que nós fazemos de especial, então, na nossa família? E fazer de especial é por meio do exemplo. Não pode ser por meio de palavras. Então é por meio do exemplo. O exemplo de resignação, o exemplo de ternura, o exemplo de escuta, o exemplo de acolhimento. Isso que é o que há de especial na nossa família, de compreensão, porque nós sabemos que as famílias representam o reduto da nossa formação espiritual. É essa instituição onde nós estamos formando a nossa personalidade. É a instituição mais importante na nossa vida espiritual, é exatamente a família. Mas onde nós vamos quitar as nossas grandes provas é no trabalho. Porque enquanto a família é um grupinho de formação, é esse cadinho formador da minha personalidade, é aqui que eu estarei exercitando, falando da minha essência. Porque no trabalho é uma relação pública, é uma relação diferenciada. E lá eu estarei quitando também com um número enorme de pessoas. Estarei quitando os meus débitos, estarei aprendendo junto com muita gente. Mas então também na sociedade. Além do meu trabalho, eu tenho as minhas relações sociais. Nos grupos onde eu participo. Qual é? O que eu faço de especial nesse trabalho dos grupos? Não é? E aí, nós vamos achar uma coisa também muito interessante nessa parábola, que Jesus então fala, né? Dessa figueira que não tinha frutos, porque não era momento de ter frutos. Mas uma coisa interessante, que a gente também queria fazer uma reflexão, é sobre a fé. Quando Jesus então diz assim, olha como se que ninguém nunca mais, que ninguém coma de ti fruto algum, e até a sua raiz secara. E aí Jesus diz assim, digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí. Peraí, gente, vou voltar aqui, não é? Digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente. Então Jesus nos fala aqui desse sentimento, aquele que disser, ele está dizendo da força da palavra, está dizendo que a nossa palavra tem uma energia capaz de transformar. E aí ele fala, mas sem hesitar no seu coração, porque nós sabemos que a palavra falada, ela induz. É claro que a ação, nós sabemos que a ação, ela tem muito mais força, mas a palavra falada, ela tem muita força. E aí, Lucas, tudo bom? Mas aqui ele fala assim, ó, aquele que disser,
sem hesitar no seu coração, crente ao contrário. E aí eu queria que nós pudéssemos prestar um pouquinho de atenção. Aquele que fala sem hesitar significa não ter dúvidas. Olha que importante, olha que importante. O que é importante a gente pensar nessa questão da hesitação? A hesitação é a dúvida. É aquele que fala sem dúvida, sem duvidar. Porque quando nós duvidamos, a dúvida, ela produz, na verdade, uma secura no nosso coração. O caminho da dúvida, ele é um caminho perigoso, ele é um caminho muito difícil. Porque quando nós começamos a duvidar de qualquer pessoa... Ei, Lucas, tudo bom? Quando nós começamos a duvidar, ou seja, quando a gente permite que a dúvida se instaure em nosso coração, ela é extremamente perigosa, porque ela vai nos conduzindo para um caminho muito ruim, um caminho muito difícil, porque aí, se a dúvida instaura em nosso coração, nós começamos a duvidar. A gente começa a duvidar do colega, a gente começa a duvidar do patrão, a gente começa a duvidar de todos aqueles que permeiam a nossa vida, nós começamos a duvidar dos nossos familiares, começamos a duvidar de tudo. A dúvida ela vai criando, é como se fosse uma erva daninha, como se fosse um joio. A dúvida é como se fosse um joio, vai crescendo e se alastrando. E aí, minha gente, a dúvida, ela entra no nosso coração, cria, portanto, raízes, ela se ramifica. E aí a gente começa a duvidar da gente. E quando nós duvidamos de nós, aí fica tudo muito difícil. Eu não vou fazer nada. Porque tudo aquilo que eu faço, eu vou dizer, mas será que vai ficar bom? Será que vai dar certo? Então é um caminho extremamente perigoso. Quem fala disso é Jesus. Lá no livro Ave Luz. Ele diz assim, a dúvida é um caminho extremamente perigoso. E aí quando eu duvido de mim, eu duvido de Deus. E perco a minha esperança. E perco a minha fé. Não é? Porque enquanto nós tivermos fé, nós temos esperança. Porque a mãe da esperança é a fé. Então a fé, ela não é a virtude, porque Jesus diz assim, que é o amor, é a virtude mais importante, não é? Porque o apóstolo Paulo diz para nós, ainda que eu tivesse toda a fé, mas se eu não tiver amor, isso não me valeria. Então o apóstolo Paulo nos ensina que a virtude mais importante é o amor. Mas quem dá o amor é a fé. Então a fé é a mãe de todas as virtudes. É a fé que nos faz amar. É a fé que nos faz ter esperanças. E nós falávamos na quarta-feira, fizemos uma live muito interessante com a temática esperançar. Falando, na verdade, da esperança diferente de esperar, mas do esperançar como movimento de transformação. Então, olha que coisa bonita, né? Quando Jesus fala assim, quando você fala, como é que é a palavra aqui? Quando Jesus diz aqui para nós, né? Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração. Ou seja, está dizendo para que a gente tenha uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira é a fé que acredita, é a fé que não duvida. É isso. Ele está pedindo que a gente não tenha dúvidas. Ele diz assim, sem hesitar, ou seja, sem dúvidas no seu coração. Crente. E aí ele diz mais. Olha, ele está dizendo, crente, acreditando. Ao contrário, firmemente. Ou seja, está dizendo que a nossa fé precisa ser robusta. O que é uma fé robusta? É uma fé potente. É uma fé verdadeira. E olha, Jesus falava tanto da fé que ele dizia assim, olha, todas as curas que ele fazia, ele dizia, a tua fé
te curou. Ele está dizendo, então, que é dentro de nós que nós trazemos todas as possibilidades de cura. Quando ele vai curar o leproso, quando ele vai curar o cego, ele diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando ele fala da mulher com a mulher hemorroísa, ele vai dizer, a tua fé te curou. Então ele está dizendo para nós que esse recurso de transformação, esse recurso de felicidade, de ter abundância em nossa vida, depende de acreditar. É preciso que a gente acredite. Mas aí a gente diz assim, mas acreditar por acreditar? Por isso, então, que essa esperança tem que ser esperançar. Ou seja, acreditar fazendo. Não é acreditar sem fazer. Porque nós trazemos na nossa intimidade todas as virtudes. Trazemos na nossa intimidade uma riqueza enorme. Trazemos as potências divinas. Trazemos todos os valores divinos. Então, se nós acreditamos que nós temos dentro de nós força, inteligência, que nós temos a capacidade de fazer melhor, de elaborar, de conquistar, de lutar, de ir adiante, a gente dá conta, não é? A gente dá conta de fazer. E é isso, né? Eu acho muito bacana pensar nessa possibilidade, né? Ele diz assim, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Bonito demais, não é? Bonito demais. Então nós vamos ver aqueles grandes milagres, né? Nós vamos observar quando a gente vai em alguns santuários, como as pessoas conseguem, na verdade, com uma palavra, com uma água, curar o outro. Na verdade, é a própria pessoa, utilizando todos os seus recursos para promover a sua felicidade, para promover a sua paz, para promover a sua alegria. Não é? Bom, essas são as contribuições que eu achei muito interessantes, algumas contribuições que eu achei interessante pensar nessa parábola da figueira. Aí o Lucas está falando aqui, o Lucas está dizendo aqui pra gente agradecer antes de receber. Porque a gratidão, né, Lucas, a gratidão ela é tão grandiosa na nossa vida porque ela modifica todo o nosso ser. Porque quando nós agradecemos, nós entramos em sintonia com a abundância do universo. Nós entramos em sintonia com o Criador. Ou seja, então a nossa prece era diferente, porque nós estamos em outra perspectiva. Nós estamos vibrando em outra linha. É como se a gente encontrasse o sinal para falar com Deus. É como não, né? É isso mesmo. Quando nós estamos agradecendo, e muitas vezes a nossa gratidão, ela é verbal, não é? Mas André Luiz nos ensina, e é importante não esquecer desse ensinamento de André Luiz, quando ele fala assim, ó, a disciplina antecede a espontaneidade. Ele está dizendo que para que a gente alcance essa espontaneidade na nossa gratidão, é necessário então que a gente faça um exercício inicial de acordar de manhã e agradecer a noite que passou, agradecer o bom sono, agradecer o cobertor, agradecer a cama, agradecer a casa, agradecer tudo. O dia que começa, o raio disso. Então, quando a gente agradece, às vezes verbalmente, a gente vai repetindo esse exercício até que um dia essa gratidão ocorra de forma espontânea no nosso dia a dia, em todas as nossas ações, a gente então dá conta de obrigado, Senhor, obrigado mesmo. E aí, quando a gratidão se torna espontânea, nós começamos a agradecer também até as dificuldades. Porque a gente vai entender que nas dificuldades a gente aprende muito.
a gente vai entender que nós somos únicos, que nós somos uma pessoa especial no mundo. E tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, a forma como a gente supera as nossas dificuldades, serve de lições para outras pessoas. A Marise está dizendo dar frutos, né, Marise? Isso, dar frutos fora do tempo, não é? A parábola aqui fala pra gente dar frutos fora do tempo. Porque quando nós pensamos assim, que Jesus saiu de Betânia, Jesus, quando ele fala da parábola, assim, eles saíram de Betânia e ele teve fome. E aí eu fiquei pensando assim, olha, Betânia, o que é Betânia? Betânia Betânia, assim, foi um lugar também onde há muitas passagens de Jesus por Betânia. Betânia é onde estava dá fruto sempre, isso aí, mano. Betânia, então, é onde viviam os grandes amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Mas além da vivência, e assim, segundo consta também nos arquivos religiosos, Jesus passava muito na casa dos três e parava um tempo, dormia na casa deles. Então ele passava por Betânia e geralmente ele ficava na casa dos três. E uma outra coisa importante é que lá em Betânia é que tem um episódio fantástico para o evangelho e para a história do mundo, que foi a ressurreição de Lázaro. Ocorreu em Betânia. Em Betânia era o lugar onde Batista fazia o batismo. Em Betânia morava Simão, o leproso. E foi ainda lá, na casa de Simão, que Maria, ela unge os pés de Jesus com um perfume, né, que na verdade era ele era formado de nabo, né? Era um perfume formado de nabo. Então, Maria, ela unge os pés de Jesus exatamente em Betânia. Então, Betânia, Edilene, seja bem-vinda. Então, Betânia é esse lugar, é essa aldeia que tem um lugar muito especial. Mas ele saía então de Betânia. E aí o que nós achamos interessante também na parábola, outras contribuições, é que ele então observou ao longe. Olha, Jesus teve fome e observou ao longe uma figueira. Olha como a simbologia é muito interessante. Ele teve fome. O que significa, na verdade, ter fome? O que é fome? Fome, então, é uma necessidade básica. Fome é a fome que move o mundo. Se nós não tivéssemos fome, está lá no Livro dos Espíritos, certamente a gente não trabalharia. Então, é essa necessidade básica, é essa necessidade mais emergente, fisiológica, que faz a humanidade progredir e trabalhar. E aí nós recorremos, então, a gente pensou, então, nessa questão da fome. A gente tem fome. Fome de quê? Não é? Muita gente tem fome de riqueza. Muita gente tem fome de poder. Muita gente tem fome de ilusões, não é? E aí, olha que interessante. Qual era a fome de Jesus? Quando Jesus estava ele estava no monte, e Jesus foi ao monte e ele encontra com a mulher samaritana que pegava água. E ele, conversando com aquela mulher, deixa uma lição para o mundo, mas os discípulos falam com ele: Senhor, o Senhor está com fome. Nós viemos trazer um alimento. E Jesus diz assim: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, naquele momento, Jesus nos ensina que ele tinha fome, sim. Mas a fome dele era de que a humanidade melhorasse. Ele também diz assim: olha,
Eu vim trazer fogo à terra. E como me angustio até que o fogo se alastre. Ou seja, então, Jesus fala da sua fome. A sua fome é que a humanidade se transformasse. É que a gente aprendesse as suas lições. É que a gente pudesse, na verdade, produzir frutos fora de época. Não é? Essa é a vontade de Jesus. Mas aí fiquei pensando nessa fome. Olha que interessante. Porque nós conhecemos, falando dessa fome, falando dessas necessidades básicas, hein, Lu? Nós encontramos a teoria de Maslow, que vai falar das teorias das necessidades humanas básicas. Ele vai dizer o seguinte, que nós temos então necessidades. E a necessidade primeira do homem é a necessidade fisiológica, da sua manutenção física. Mas à medida que essa necessidade está completa, o homem passa a ter outras necessidades. Ele vai dizer da necessidade de segurança, de ter uma casa, de ter uma família. Quando isso também está resolvido, ou seja, quando a necessidade básica fisiológica foi resolvida, quando a necessidade de segurança, da mesma forma, também foi atendida, surge, portanto, uma outra necessidade, que é relacionar-se com a família, com os amigos, a necessidade de amar. E aí, quando ele também já está suprido, já se sentiu suprido na sua necessidade de amar, nas suas necessidades fisiológicas e de segurança, outra necessidade aparece, que é de estima, que é de autoestima, de confiança, respeito ao outro, respeito a si próprio. E quando essa está resolvida, então surge uma outra necessidade, que são as suas realizações pessoais, são as necessidades estéticas, éticas, criatividade, moralidade. E nesse sentido a gente pergunta assim, a gente tem fome de quê? Qual é a nossa necessidade atual? Hoje, qual é a nossa necessidade? E aí, olha que coisa interessante. Ele teve fome e ele foi procurar alimento numa figueira. Mas essa figueira de longe, ele viu assim a figueira de longe e foi procurar. Então, ver de longe é muito interessante o que significa ver de longe. Ver de longe, quando a gente olha de longe, a gente não consegue observar a realidade do jeito que ela é. Quando a gente olha de longe, a gente vai dizer, parece que é, não é? Parece que é. E parecer que é, parece que é e não é, é uma ilusão. Ilusão é uma distorção na nossa capacidade de senso-percepção, na nossa capacidade de perceber os elementos e nomeá-los. Na verdade, é uma ilusão. Quando a gente vê de longe, então, viu de longe a figueira, não é? Então, nós pensamos assim, nas nossas ilusões. As ilusões que nos orientam em direções opostas à realidade. Então, a gente vive muito na ilusão de que a riqueza poderá nos fazer felizes. É uma ilusão. De que a beleza igualmente poderá nos fazer felizes. De que o poder também poderá nos fazer felizes. E muitas vezes nós pedimos, ao planejarmos as nossas reencarnações, vamos pedir essa prova da riqueza, da beleza, do poder. Mas, infelizmente, quando nós reencarnamos, vivenciando essas provas, a gente cai desastrosamente. A gente não encontra alimento para saciar a nossa fome. Continuaremos famintos, com fome. Porque muitas vezes a beleza, ela nos faz vaidosos. Abre todas as portas e muitas vezes são portas de quedas para nós. O poder, né?
como nós trabalhamos para assumir um posto de direção, para assumir a direção de uma casa, do trabalho, a coordenação de um trabalho. E como nos tornamos orgulhosos, não é? E como nos tornamos vaidosos, envaidecidos, orgulhosos, usando da nossa capacidade de persuasão, transformando os nossos trabalhadores em uma multidão. E não trabalhamos para que eles aprendam a pensar por si mesmos. Né? Porque Emmanuel nos ensina que a melhor forma de ajudar a multidão é ajudar a multidão a pensar. Mas muitas vezes, quando nós assumimos qualquer posição de poder, nós nos iludimos e passamos a fazer com que a multidão se torne escravos. Que a multidão não pense por si mesmo, que a multidão não desperte, que a multidão não acorde. Porque aquele que acorda, ele sai da multidão. Essa é uma tarefa que nos cabe. Fazer com que a multidão, que alguém possa despertar, ajudar a multidão a pensar, como Emmanuel nos falava. E aí a gente ficou pensando aqui conosco, né? Quantas reencarnações ainda serão necessárias para que a gente veja a realidade tal como ela se apresenta? Ou seja, para que a gente consiga ver de perto, ver a realidade, ou seja, qual é a realidade? Estamos com fome de quê? Será que a nossa fome é do Evangelho? Será que a nossa fome é de amor ao próximo? Será que a nossa fome é de ser solidário uns com os outros? Ou será que a nossa fome ainda é aquela ilusão? Muito bem, ver a realidade. Qual a realidade? Parece que o tempo acabou, né? Não, deu uma parada, mas a gente tem uns 2 minutinhos ainda para encerrar aqui. E aí, a gente entendeu o seguinte: então, quando uma necessidade é satisfeita, outra emerge. Porque isso é um processo evolutivo, né? Faz parte da nossa evolução. E aí eu preciso, então, analisar dentro de mim quais são os meus valores, os meus desafios. E Jesus busca, vou terminar rapidinho e aí eu canto, Lucas, sim. Jesus buscou a figueira. A figueira produz fruto, não é? É o símbolo dos judeus. Quando estou com necessidades, eu vou procurar onde me saciar? Na figueira. Ao aproximar, ver a realidade. Mas ele só achou folhas, né? Ou seja, o que acontece quando nós estamos iludidos? Nós só vamos encontrar, né, folhas. Ou seja, alguma coisa continua faltando. E aí Jesus fala, que ninguém nunca mais coma frutos de ti. Aí eu fiquei pensando na nossa proposta reencarnatória, nessa perfeita união com Deus, com os nossos mentores, para que a gente consiga adquirir lucidez, para a gente ver de perto qual é o nosso caminho. Sem ilusão, qual é o nosso propósito, qual a importância das provas, qual a importância de ter qualquer prova na nossa vida e fazer da melhor forma possível. Ou seja, qualquer prova, seja na riqueza, que a gente seja justo, que a gente seja bom, que a gente seja ético, que a gente seja fiel, que a gente seja honesto. Seja na prova, né, uma prova dificílima, a prova da beleza, que a gente seja justo, que seja ético, honesto, qualquer prova. Que a gente entenda as provas como grandes oportunidades. Que a gente veja a nossa vida, essa reencarnação presente, como uma grande oportunidade de melhorar. Porque tudo é aprendizado. E que nenhuma das nossas provas seja para nos sucumbir. Né? Como Jesus fala, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Ou seja, nenhuma prova ela possa nos sucumbir. Mas que em todas elas que a gente
possa alcançar, que a gente dê frutos, que a gente produza frutos em qualquer oportunidade que a vida nos apresenta. Tudo bem, gente? E aí, vocês não falaram nada, nós temos 2 minutinhos, vocês podem falar alguma coisa. O Lucas falou para mim cantar, eu já vou cantar, Lucas. Mais alguma coisa aí, gente? Alguém quer falar? Quer contribuir? Ninguém falou nada hoje. Nada, gente? Ninguém quer contribuir? Roberta, Edilene, Lucas, né? Ninguém quer falar nada? Adorei tudo. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. Só curtindo. Ei, Joyce, tudo bom? Nós estamos falando aqui de evangelho, Joyce. Falando da parábola da figueira que secou. Roberta Diniz, excelente. Nós terminamos, Joyce. Né? Mas você querendo, todas as sextas-feiras nós falamos aqui de uma parábola de Jesus. E quarta-feira a gente fala de saúde mental. Então tá, gente. Ninguém quer falar nada. Tá todo mundo dizendo que foi bom, que foi excelente. Tá bom. Mas queria deixar a importância, então, da fé, não é, gente? Essa lucidez, essa certeza de que tudo aquilo que a gente faz com firmeza, crendo, a gente consegue. À medida que damos fruto, nós colocamos como executores da obra de Jesus. É isso aí. Então eu vou cantar uma música pra gente interromper, tá bem, gente? Podem ir falando aí que eu vou escutar. Vou ler, né? A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, tua luz. Então eu vi a graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. A graça que me trouxe aqui, que vai me conduzir. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. Sua luz, então eu vi. Gente, até sexta-feira que vem nós estaremos novamente aqui falando das parábolas. E quarta-feira, para quem quiser assistir, nós estamos com o tema saúde.